Este é o vídeo cujo objetivo é para a prova prática do concurso da Secretaria de Educação do Paraná do ano de 2022, o concurso de PSS, né? Processo Simplificado. Eu sou Juliano Emerson de Moraes, sou formado em Gestão da Tecnologia da Informação pela Faculdade Estácio e o ano de formação foi 2016, o ano da colação de grau. Desde então e desde antes também, trabalho na área de informática há mais de 20 anos. Já trabalhei nas diversas áreas da área de informática, desde suporte técnico, análise de suporte e prestação de serviços, assessoria nessa área e mais recentemente na área de segurança da informação também. Muito bem, esse plano de aula preparado, né? Ele trata a programação de computadores. A área do conhecimento escolhido, dentro aí da área que eu me candidato, né? É a área do eixo tecnológico, informação e comunicação. E dentro disso, aí a programação de computadores. O componente curricular, a informática, e o objetivo dessa aula seria para as primeiras turmas ou as aulas iniciais para os alunos que estão iniciando a educação profissional na área de tecnologia da informação e que não dispõem previamente de um conceito ou de conhecimentos já, né, adquiridos a respeito da programação em si. Então, elaborei essa aula dentro, levando em conta, né, o pouco conhecimento que os alunos provavelmente terão ao iniciarem neste mundo, né, nesta área da informática em si. Então pensei aí no primeiro ano, nas primeiras aulas, ou até mesmo na primeira aula sobre programação na área de informática. Por isso, o tema, né, da aula seriam fundamentos da programação. Aí explicaria os conceitos e os fundamentos da programação em si. O objetivo final desta aula seria ajudar o aluno, a aluna, a compreender o que é a programação e como ela impacta no nosso dia a dia. Aí, como encaminhamentos metodológicos, seria demonstrar como todos nós realizamos atos de programação todos os dias. Por mais que a gente não esteja inserido, né, por mais que talvez eu ou outra pessoa não estivéssemos inseridos na área de tecnologia da informação, ainda assim nós nos utilizamos todos os dias praticamente da programação. Por exemplo, posso citar dois exemplos bem simples, né, que eu utilizaria numa aula assim, que seriam os conceitos de programar um micro-ondas, por exemplo, para estourar pipocas, digitando lá no painel, né, no painel de controle de LED e no display ali do micro-ondas, né, 1 minuto, 1 minuto e meio, 3 minutos, para que a pipoca estoure. Isso em si já é um ato de programação, porque nós estamos nos utilizando ali da programação do aparelho e dando a ele instruções para que ele execute uma função. Ou um outro exemplo, bem simples, né, bem comum, é o ato de programarmos o nosso aparelho celular para despertar às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, para acordarmos. Essa programação, né, esse ato de preparar o celular para despertar, também é um ato de programação. Estamos ali dando instruções para o aparelho para que ele execute aquelas funções dentro daquele período, atingindo o objetivo que seja, qual seja, né? Estourar a pipoca, ou nos acordar, ou enfim, qualquer outra função nesse estilo. Isso é o que nós chamamos de programação low code, né? Ou programação de baixo código, que não exige muito conhecimento, né? Não exige muita, não exige dificuldades, né, técnicas para realizar esse tipo de programação, que é uma das programações mais atuais que nós temos, né, em desenvolvimento,
e que tem atingido também todos os campos, né, das áreas aí da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, todos nós programamos, por assim dizer, né, todos os dias. E o que é a programação em si? Como já bem exemplificado, a programação nada mais é do que prepararmos, né, ou darmos instruções para que um aparelho, seja um aparelho eletrônico, seja o computador, ele execute aquelas funções, execute aquelas instruções que nós estamos dando para que ele, no final, retorne uma resolução, retorne um resultado, retorne uma função, retorne ali alguma atividade, né, que está sendo proposta no algoritmo. E o que é o algoritmo? Nesse caso, simplório, né, simplista aqui de fundamentos da programação, poderemos comparar o algoritmo como uma receita de bolo, né, como da nossa avó, da nossa mãe, do nosso pai, do avô. Quando nós pegamos uma receita de bolo, nós temos ali, né, os ingredientes, o modo de preparo, o tempo de assado, de cozimento, né, e vamos seguindo aquelas etapas, né? Separamos os ingredientes, misturamos na quantidade certa, já previamente delimitada ali nas instruções, na receita. Executamos todas aquelas funções que estão determinadas na receita e ao final atingimos o objetivo, qual seja uma torta, um bolo, um pão ou, né, um outro alimento delicioso preparado ali seguindo a receita. Então a receita nada mais é do que o algoritmo. E na área de programação de computadores ou dispositivos eletrônicos, nós preparamos os algoritmos dentro das linguagens pré-estabelecidas que existem aí na área da informática, que são, né, várias, são inúmeras linguagens. Do nosso exemplo inicial ali, do micro-ondas e do celular, são as linguagens low code, como já dissemos, né, que utiliza pouco código. Mas também temos linguagens que utilizam bastante código, né? Linguagem C, linguagem C++, o Java, JavaScript, Python, das mais modernas e assim por diante. Então, o algoritmo nada mais é do que as instruções, né? O passo a passo do que o equipamento eletrônico, o computador vai ter que realizar para no final nos retornar o objetivo desejado. A resolução, o resultado, uma função, um relatório e assim por diante. Então, com este método, né, e utilizando apenas recurso didático, utilizando apenas a matéria escrita, neste caso, imagino eu que atingiria o objetivo de passar essa informação para os alunos, para que eles pudessem compreender, né, e iniciar aí neste mundo novo, que é o mundo da programação, e por consequência, né, entrar também no mundo da informática. Porque existem inúmeras outras áreas, né, das quais eu também já atuei, e algumas ainda atuo muito bem atualmente, né, na área de infraestrutura de redes, suporte, gestão, segurança e assim por diante.